Boa noite, Jorginho. Boa noite, Thiago. É, hoje, com o campo pesado, o Coritiba, você demorou um pouco para fazer mudanças, só com 26 minutos. O que você estava pensando em relação ao jogo, a característica da partida e a utilização dos jogadores do banco? Bem, questão de demorar, mais uma vez eu falo uma opinião sua, achei que não, né? Achei que nós não demoramos, o time estava muito encaixado, não tinha o porquê. Nós só substituímos uma, o Zé machucou, duas, o Josué cansou e eu tive que tirar. Senão a gente poderia inclusive chegar a 30, 35 sem problema nenhum. Ele estava muito bem no jogo, estava conseguindo sustentar, estava conseguindo realmente fazer com que a equipe jogasse. E por causa do cansaço dele, a gente acabou substituindo. E depois, naturalmente, foi mais uma. Como teve um empate, a gente sofreu o empate e nós procuramos colocar jogadores de velocidade. Jogadores que nos dessem essa oportunidade de uma escapada rápida e jogadores que, puramente na parte física, já que no segundo tempo, campo muito molhado, muito encharcado, para mim não houve jogo. Na realidade, houve apenas uma pressão por parte deles, com bolas longas, e foi o que eles conseguiram. Infelizmente, numa jogada por dentro que estava completamente controlada lateralmente, eles conseguiram chegar por dentro, a gente estava com 3 jogadores na bola e não havia necessidade de fazer uma falta. Tomamos o gol, barreira não pode abrir de forma nenhuma, a gente vai ter que conversar sobre isso, mas é uma derrota dolorosa, é muito difícil perder desse jeito contra um rival e, assim, claro que ficou um pouco mais difícil, mas a gente está a 8 pontos da zona de classificação, assim como 8 pontos da zona de rebaixamento. Jorginho, boa noite. Mais uma vez, o Coritiba não consegue segurar a vantagem no placar e hoje acaba sofrendo a virada para o Operário aqui em Ponta Grossa. Eu queria que você explicasse algumas questões do jogo. A primeira delas é a postura do time que novamente recua e dá espaços ao adversário quando está na frente. A entrada do Matheus Bianchi e o que acontece com esse time? Por que o Coritiba não tem conseguido manter os resultados, não tem conseguido segurar a vantagem no placar? Bem, eu acho que hoje a questão do resultado é muito específico. Eu acho que o campo atrapalhou muito a nossa forma de jogar. A gente conseguiu no primeiro tempo, enquanto a gente estava com o Zé, principalmente em campo, a gente estava muito bem trabalhando essa bola, girando essa bola de um corredor para o outro. Já no segundo tempo, começou uma pressão deles, como eu falei, não era uma construção apoiada, mas sim chegando exclusivamente com os zagueiros e bola longa. Basicamente foi isso que eles fizeram. O Bianchi poderia ter decidido o jogo, e aí a gente tem essa... É normal, vocês são repórteres, vocês são da imprensa, jornalistas, vocês têm que fazer a pergunta, mas é muito injusto colocar uma situação, por exemplo, porque ele poderia ter decidido o jogo, ele teve a oportunidade. Nós, inclusive, antes deles fazerem o segundo gol, nós poderíamos, inclusive, se o Brumado chega 1 segundo à frente, ou talvez milésimo de segundo, ele poderia chapar essa bola que estava completamente livre, mas esse é o futebol. A gente tomou um contra-ataque, e eles acabaram ainda sendo muito felizes na conclusão, uma bola alta que não tinha como ali o Pedro realmente defender essa bola. O que a gente precisa nesse momento é pedir desculpa ao nosso torcedor pela dor que a gente tem feito eles passarem. A gente também sente muita dor pelo que está acontecendo. A gente não vai desistir, a gente acredita que é possível. Tanto que eu já falei, se eu não me engano, a gente pode ver aí, vocês podem ver, mas são 8 pontos, literalmente, se a gente ganhasse, a gente estaria a 5 pontos do G4 e a 8 pontos também da zona de rebaixamento. Então, faltam ainda 12 jogos, é possível a gente chegar. Agora fica muito difícil da gente analisar, né? O que eu falei é a coisa básica que a gente viu, a gente pôde ver o vídeo, a gente não poderia nunca ter aberto a barreira. Infelizmente, a gente abriu a barreira com um lance
puramente simples, uma ameaça, e a gente abriu a barreira, virou de lado, não pode isso acontecer, e a gente naturalmente vai cobrar isso, mas é uma questão interna. Nesse momento a gente precisa ter, apesar da dor, a gente precisa ter serenidade e não ter uma discussão. Não adianta colocar a culpa em ninguém. Eu já falei, eu sou o treinador, eu sou o responsável, mesmo chegando aqui já com o carro andando, mas eu sou responsável e a responsabilidade eu jogo para mim. E eu vou conversar naturalmente com os jogadores, a gente vai rever a situação e a gente quer melhorar. Pode ter certeza que a gente tem treinado incessantemente para que a gente melhore, que a gente consiga um equilíbrio dentro de uma partida. Hoje, infelizmente, a gente não pôde jogar da forma como a gente gosta, como a posse, trabalhando essa bola. Muitas vezes a bola parava no meio do caminho. A gente tem jogadores, por exemplo, de extrema velocidade, que é o caso do Ronier, o caso do Vini, jogadores que tiveram um pouquinho mais de dificuldade, a gente colocou depois jogadores com físico maior, mais forte, bola aérea, mas infelizmente não aconteceu aquilo que a gente esperava, que era a vitória. Jorginho, você falou na primeira resposta que achava que o time estava encaixado ali no segundo tempo. Acredito que você se refira mais até à parte defensiva, né? Por que Coritiba não conseguiu atacar na segunda etapa Operário, até como fez muitas vezes no primeiro tempo, enquanto o placar já estava, né? 1-0 já estava favorável. E o que poderia ter sido feito para evitar essa pressão que você cita do adversário também, né? Que aí permite ao adversário ter bolas paradas, ter esse tipo de lance que pode gerar uma falha como foi a da Barreira. A gente chegou a baixar um pouco as linhas de marcação, foi quando eu chamei a atenção dele para a gente subir, a gente fez isso. A situação que eu acredito para o segundo tempo é que a gente não conseguiu realmente manter a posse, já que o campo não permitia. Eles fizeram basicamente a mesma coisa, o que eles queriam era bola lateralmente e bola e jogada na área. Tanto que o gol deles... Eles tentaram, a gente estava 3-3, uma bola acabou espirrando por dentro e a gente, com 3 jogadores, infelizmente, acabou. O Thalisson fazendo uma falta desnecessária ali por dentro. Eu acho que foi isso. Não teve nada de especial, eles não fizeram, não pressionaram a gente por uma questão de qualidade ou de uma mudança, uma formação. Foi simplesmente puramente no coração e na vontade. A gente tentou realmente suportar essa pressão, mas infelizmente acabamos tomando um gol de bola parada também. Jorginho, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber assim, se essa derrota, do jeito que foi contra o Operário aqui, praticamente um gol no último lance de jogo, abala aquele discurso que você fala como se fosse cada rodada é uma final para tentar subir para a Série A. Se isso abalou de algum jeito o elenco ou até você. E também gostaria de saber o que dá para projetar já para a próxima rodada contra o Ceará no Couto Pereira. Bem, não tenha dúvida que machuca muito, é realmente uma coisa, é uma derrota difícil da gente suportar, engolir, mas o futebol é assim, a vida é assim, a gente não escolhe os momentos difíceis, a gente precisa ultrapassar por esses momentos. Claro que eu já falei, as chances diminuem, mas não absurdamente. Eu creio que é possível ainda o acesso, desde que a gente tenha os resultados necessários e melhores do que o primeiro turno. E quanto a projetar, a gente precisa acalmar a cabeça, não adianta a gente estar de cabeça quente. A gente vê assim, o que me deixa impressionado é como a gente está vivendo num país extremamente violento. Eu que sou carioca, eu sei muito bem o que é violência criada em comunidade, e as pessoas com tanto ódio, tanta raiva assim pelo futebol. Eu sei que é uma questão de paixão, mas uma menina que deve ter seus 20 anos de idade, me xingando de tudo quanto é nome. Onde está o pai dela? Onde está esse tipo de, sabe, a gente precisa de... A gente perdeu tanta gente na pandemia, né? Tem nada a ver com futebol, mas a gente está aqui. Por que vem para, sabe, um desrespeito com todo mundo? Sabe, é uma tristeza tão grande. Eu que vivi no Japão, até mesmo na Alemanha, nunca vi isso na minha vida. É uma falta de respeito. E olha que o povo do Sul é muito mais educado. Mas, assim, uma tristeza muito grande ver o que a gente vê aqui por causa de uma rivalidade que é dentro de campo. Pode ter as discussões normais, assim, mas você afetar o ser humano é algo inadmissível. Jorginho, boa noite. Eu ia te perguntar sobre o tabu, mas eu queria continuar nesse assunto antes, primeiro, por favor. E isso também vale para o momento que a torcida do Coritiba
tentou invadir o campo ali, aquele momento de tensão entre o torcedor do Coxa e os jogadores reservas do Operário. Você também acha que ali a temperatura passou do que deveria ser? Lógico que o torcedor fica incomodado, fica irritado, revoltado, mas ali não foi um pouco além? Nós não sabemos o que aconteceu, se algum atleta do Operário provocou alguma situação dessa. Eu, por exemplo, eu falei, a única coisa que eu falei, você precisa talvez ter um pouquinho mais de educação, porque a mulher me xingou de tudo quanto é nome. Uma menina, literalmente. Eu tenho uma filha de 34 anos, tenho 3 filhas. É lamentável ver uma situação dessa. Não sei, sinceramente, o que aconteceu, mas se passou do ponto, a gente pede desculpas. Eu sei que o torcedor fica nervoso nessa hora, mas não é o ideal. Não é o ideal. A gente precisa entender que futebol é apaixonante, mas a gente não pode perder a vida por causa disso. Quantas vezes já aconteceu, por exemplo, aconteceu isso no Ceará, quando eu assumi o Ceará para 3 jogos apenas. Cara, eu acabei de chegar, nem tinha feito um jogo, a torcida invadiu. Eu falei, cara, vocês estão em 10, nós fomos em 50 aqui, a gente vai bater em vocês vão pegar 100 e vão bater na gente. Sabe o que vai acontecer? Alguém pega uma estaca dessa, enfia. A gente tem mãe, a gente tem pai, a gente tem filho, a gente tem família, esposa. E o que a gente faz com isso? Para que tanto ódio assim? A gente precisa realmente assim viver um tempo diferente. O grande problema é que no Brasil não se cumpre as leis. E a gente está vendo isso, inclusive, na política. Jorginho, boa noite. Além dos aspectos já pontuados, as alterações que o Operário executou agora no segundo tempo surpreenderam o plano de jogo do Coritiba para a partida? E se me permite uma segunda pergunta, nessa linha também da projeção, que lições o Coritiba pode levar desse resultado de tudo que aconteceu aqui em Ponta Grossa para a sequência de jogos ainda nesse segundo turno? Como foi dito após a coletiva contra o Novo Horizontino, a importância de emendar sequências, resultados positivos para o objetivo do Coritiba. Qual foi a primeira mesmo? Desculpa. A primeira é se surpreenderam as mudanças executadas pelo Operário. Não, como eu falei, não havia uma questão tática para esse segundo tempo. Era exclusivamente em velocidade, na vontade, uma bola espirrada, foi o que aconteceu. Eles conseguiram fazer o primeiro gol numa falha nossa, defensiva, a barreira não pode abrir de jeito nenhum, a ameaça, é a hora de você botar a cara, estufar o peito mais ainda e não abrir. Infelizmente, alguns jogadores viraram, deram lateral e o Natan, que foi nosso jogador, inclusive no acesso lá em 2019, acabou, infelizmente, para nós, naturalmente, tendo a lei do ex. O que a gente precisa projetar é de que a gente não pode ter mais erros como tem acontecido. A gente não pode falhar mais. É um momento que realmente a gente precisa resolver a nossa situação. A gente não pode perder mais pontos, principalmente dentro de casa, e a gente conseguir somar fora de casa.